Meus amados, vamos ficar em pé e vamos ouvir a palavra do Senhor. Salmo 127. Eu vou ler o Salmo e a igreja acompanha com profundo interesse e profunda atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor Deus abençoe e aplique poderosamente a sua magnífica palavra aos nossos corações. Amém. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos e irmãs, o projeto de Deus para a família é um projeto sagrado. Portanto, ele não foi elaborado na terra dos viventes, e sim nos céus. Um projeto magnífico. A família é instituída no início, lá no Gênesis. Após a criação do homem e da mulher, Deus institui a família. Antes do pecado, para perpetuar a sua imagem e semelhança que somos nós. Mas o homem, naquela decisão extemporânea, pecou. E o pecado, meus amados, trouxe profundas feridas para o ser humano, inclusive para a estrutura familiar. Mas Deus não esqueceu da família. Deus tem um interesse profundo pelo ser humano, homem e mulher, e também pela família. E nessa perspectiva, nós vamos encontrar o Salmo 127, um salmo que pode ser interpretado como um salmo para a família. Um salmo que mostra 4 características sobre a família: a edificação da família, a segurança da família, a provisão da família e também a importância dos filhos na família. E ele começa, meus amados, falando sobre: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Portanto, qualquer projeto humano de edificação da família, ele vai ser derrotado. Ele não tem consistência. Os seres humanos não conseguem mais elaborar planos consistentes. O Senhor, sim, elabora planos consistentes. A edificação aqui pode ser entendida como a parte arquitetônica da sua casa. É justo nós querermos morar num local agradável, um local com melhor piso, com melhor sofá, com a melhor televisão, situado no melhor local da cidade. É justo, mas Deus não está falando disso. Deus está falando da estrutura familiar. Deus está falando dos relacionamentos. E nós sabemos
que há duas possibilidades de relacionamento dos seres humanos. Uma com Deus, vertical, como está nos mandamentos. E a outra, horizontal, com os seres humanos. E o primeiro mandamento, ou o quinto mandamento, ele fala sobre esses relacionamentos e ele começa com a família. Honra teu pai e tua mãe. Portanto, Deus está falando da estrutura familiar. Está falando do marido, da esposa, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. É disso que Deus está falando nesse salmo. E Ele vai, meus amados, construir essa magnífica orientação sobre como deve ser edificada a nossa família para nos proteger das investidas de Satanás. Satanás tem como alvo principal o ser humano e logo depois a família. Satanás tem como alvo destruir o sagrado e a família ainda é sagrada. E aqui Deus vai nos mostrar que é o Senhor que deve edificar os nossos relacionamentos. Não somos nós. Esses projetos humanos não têm consistência e não darão o caráter eterno do casamento. O caráter eterno do casamento, sagrado do casamento, deve vir do Senhor. Deve vir do Senhor. Essa perspectiva grandiosa que Deus nos dá de construir o sagrado no efêmero. E só poderemos construir o sagrado no efêmero com a ajuda de Deus. E a palavra de Deus está repleta de ensinamentos e baluartes para a família. Se não vejamos, logo quando ele institui a família, ele diz: deixa o homem seu pai e mãe, se junta à sua mulher e serão os dois uma só carne. É alguma coisa magnífica, meus amados. Como duas pessoas poderão agora ser uma só carne? A estrutura que Deus está mostrando é que o individualismo não pode mais reinar dentro da família. Os dois com as suas características, mas a partir de agora, todas as construções familiares devem ser coletivas. Não podemos mais, meus amados, colocar os nossos desejos individualistas no projeto da família. Não cabe. O individualismo não vem do Senhor. Aliás, a Trindade não é individualista, são três. São três que conseguem andar harmoniosamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois vem o mandamento: honra teu pai e tua mãe. É outro baluarte da família. Honra teu pai e tua mãe. Mas a própria palavra de Deus diz que para ser honrado, nós precisamos honrar antes. Portanto, a honra dos pais para os filhos antecede a honra dos filhos para os pais. Como queremos ser honrados pelos nossos filhos se não os honramos? Precisamos fazer isso. Esta é a relação harmoniosa e a relação que vai dar consistência ao relacionamento de pais e de filhos. Honremos nossos filhos para que eles possam prestar honra a nós, pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós somos responsáveis pela educação de nossos filhos. Essa teoria que é a igreja, muitos pais culpam a igreja.
que é a escola, que é um centro de alta perfeição em criar crianças, não vale para Deus. São anexos, podem ser usados, não estou dizendo que não pode ser usado, mas é a família. São os pais que devem educar os seus filhos no amor do Senhor. Já disseram, se a família vai mal, o mundo vai mal. Se o mundo está violento e do jeito que está, é porque não houve harmonia na família. E isso não pode acontecer nas famílias de Deus, nas famílias da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. O caminho, meus amados, porque eles vão ter um discernimento lá na frente. Outros caminhos vão chegar até nossos filhos, vários, mas o caminho que é o Senhor Jesus Cristo foi mostrado para ele. E ele assim vai andar neste caminho. Vai andar neste caminho onde quer que ele esteja. E a sociedade e a igreja será melhor. O amor entre os cônjuges, meus amados, é outro baluarte que faz parte da edificação do lar. Lá em Efésios tem que o marido deve amar sua esposa. E a esposa deve amar o seu marido como o Senhor amou a igreja. Um amor sacrificial, um amor que enxerga o cônjuge como mais importante do que eu. A Clébia é mais importante do que eu na relação conjugal. E eu preciso amá-la como o Senhor amou a igreja, com sacrifício, dando, se for possível, até a minha própria vida por ela. É outro baluarte, meus amados, que vai sustentar a igreja, e nós vamos, desculpem, a família, e nós vamos, como famílias de Deus, enfrentar o mundo. Este é o primeiro ensinamento. Nós não somos os arquitetos, nem os engenheiros, nem os construtores das nossas famílias. É Deus. Nós devemos colocar no trono do Senhor as nossas vidas e a nossa família. Senhor, toma conta da minha família. Senhor, constrói o baluarte desta família, Senhor. Ajuda-me a criar meus filhos. Ajuda-me a amar minha esposa, a amar o meu esposo, como o Senhor está nos colocando aqui. E assim, meus amados, teremos condição de enfrentar as armadilhas de Satanás para a família. Depois ele vai falar, meus amados, sobre a segurança da família. É uma preocupação grandiosa dos pais. Segurança da família. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele fala de sentinela. Sentinela é uma pessoa extremamente importante para a proteção de qualquer coisa. A cidade de Nínive, no seu apogeu, tinha 1.500 sentinelas. Eu já fui sentinela. Por várias vezes, quando você via o quartel, o exército, eu fui para uma guarita daquela, passar 2 horas em pé com um fuzil municiado para proteger o quartel. Veja a importância de uma sentinela. Ali, observando tudo o que acontecia no meu raio de visão, durante o dia, durante a noite, para proteger o quartel. E quando me tornei oficiais, eu dizia para os meus subalternos, os soldados, que o general, o coronel, nem eu poderia estar em cada sentinela daquela.
E a partir daquele momento, aquela sentinela era mais importante do que a gente, porque ela estava protegendo aqueles que estavam ali dentro do quartel. E percebam, meus amados, que esta aqui não é uma sentinela incomum. Desculpe, comum. O Senhor Deus está dizendo para nós que Ele é a nossa sentinela, que Ele é o nosso precursor, que Ele está, de uma forma grandiosa, monitorando tudo o que acontece ao redor da nossa família. Ele vai à nossa frente, meus amados. Deus, Ele é proativo. Enquanto nós estamos pensando no amanhã, Ele já está pensando daqui a um mês. E Ele vai à nossa frente, e Ele vai olhando, e Ele vai vendo todas as ciladas de Satanás contra as nossas famílias. E aí Ele faz como Ele fez com José do Egito. Tentaram de tudo para destruir aquele bom homem, e nada logrou êxito. E ele, no final das contas, depois que passou por toda aquela tormenta, ele chega para os seus irmãos e diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou todo o mal em bem para mim. E é assim que Deus faz com a nossa família. E não é só a proteção física. Hoje estamos muito preocupados com a proteção física. Não é só essa proteção. Há 2 semanas nós tivemos um livramento do Renilson, de uma família da igreja. Sua moto, andando em sua moto, e um homem armado o tomou de assalto. Levou a moto, mas Renilson está muito bem. Mas a proteção de Deus vai mais além. Vai mais além, não é só a física. Os nossos projetos, as nossas preocupações, meus amados, não são nada diante do favor de Deus. É o favor de Deus por nós que nos interessa. Mas Deus está protegendo a família contra o adultério. Uma investida de Satanás contra a família. Deus está protegendo a família contra o ciúme, que se instala no meio da família. Deus está protegendo a família contra os relacionamentos que não estão dando certo. As intrigas entre pai e mãe, entre pai e filhos. Deus está protegendo a família contra a nossa falta de paciência e de amor na hora de criar nossos filhos. Essa é a proteção de Deus, muito mais além do que a proteção física. Contra essas investidas, contra a falta de comunicação entre as famílias, entre o esposo, entre a esposa. Deus está nos protegendo contra isso. Não somos capazes de elaborar planos consistentes para evitar isso na família. Mas esse favor vem de Deus. Inútil, em vão vigia a sentinela. A nossa família tem que estar todos os instantes no altar de Deus, para que ela não seja derrubada pelas investidas de Satanás. Amém, Senhor, obrigado, porque Tu estás conosco todos esses dias. Fala sobre a edificação da família. Deus tem que edificar. Fala sobre a proteção da família. Deus é quem protege a nossa família e os nossos relacionamentos. E Ele vai falar sobre a provisão da família. Inútil, verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem.
dormem. O trabalho é justo? É bíblico? É. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O alimento para as nossas famílias vem do suor do nosso rosto. Mas o problema é que o discurso dos pais muitas vezes vou trabalhar exageradamente, fora dos limites, para dar o melhor para a minha família. Isso não é verdade. O melhor para as nossas famílias não vem de nós, vem do Senhor. Enganam-se os pais que ficam correndo de um lado para o outro, desesperados, levando trabalho para as suas casas. Muitas vezes o filho chega: papai, eu quero brincar. Saia daqui, meu filho, porque eu estou trabalhando. Que imagem é essa que vamos deixar para os nossos filhos? Tiramos nossas férias e continuamos trabalhando, negando a provisão que vem do Senhor. O pão de cada dia Ele vai nos dar, meus amados, todos os dias. E está aqui o texto bíblico, não estou pregando evangelho novo. Inútil! Inútil! Não tem nenhuma utilidade, meus amados, ficarmos correndo de um lado para o outro. Trabalhar é justo, mas devemos trabalhar dentro da condição necessária, não de exagero. Inútil vos será levantar de madrugada, e é isso que acontece. Muitas vezes não dormimos nem direito para trabalhar. Repousar tarde, repousamos tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Enquanto nós estamos sem fazer nada, enquanto estamos nas nossas camas, dormindo, muitas vezes como quem sonha, muitas vezes, meus amados, estamos ali e até nos levam de um lugar para o outro dormindo, a gente nem sabe que fomos levados, nós nem sabemos que fomos levados, e neste momento em que estamos inertes, é o que o Senhor Deus está trabalhando, aleluia. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos para os nossos lares, vamos dormir, e o Senhor Deus está trabalhando para que pela manhã nós tenhamos o pão de cada dia. A provisão. E aí, se nós não andarmos nesses baluartes, nós vamos correr no caminho da vida de Satanás. Satanás quer que a gente trabalhe demais, não vamos levar nada. O dono do ouro e da prata é o Senhor. A nossa herança já está guardada no porvir, aleluia. E finalmente, meus amados, ele vai falar sobre os filhos. A importância dos filhos na família. A importância de nós cuidarmos dessas crianças de uma forma exemplar. A importância de não fazermos nunca uma cara feia para uma criança. De recebê-las como o Senhor Jesus Cristo recebeu. Os amados acham que aquelas crianças estavam sentadas num banquinho lá, sem fazer nada. Não, eles estavam se danando. E os discípulos quiseram colocar aquelas crianças no lugar, e o Senhor Deus: não empecilhe as criancinhas, deixem elas vir até mim. Elas estavam se danando, meus amados. Crianças são bênçãos. Nunca recebi uma bênção do Senhor. Você tem um filho? Tenho, pois já recebeu. Aleluia pelos nossos filhos. Bênçãos. Rebentos de oliveira. Bênçãos. Alegria para os nossos lares. Da boca deles. Eu preguei
no Salmo 8, da boca deles Deus suscita o quê? Força. Portanto, quem tem criança em casa tem proteção, meus amados. Criança traz proteção para as nossas vidas. E ele vai dizer aqui, ó, herança do Senhor. Herança é alguma coisa que nos traz alegria. Estamos sempre querendo receber uma herança. Já recebemos com os filhos. Olha a importância dos filhos na família. E ele diz mais, o fruto do ventre, o seu galardão. Um assunto difícil na palavra de Deus, pouco falado, complexo. Como? Galardão é recompensa. Como será nos céus? Deus dará recompensas mais a um do que aos outros? Não me faça essa pergunta, porque é um assunto complexo na minha mente também. Não interessa lá, sabe por quê? Porque eu já tenho 2 lá em casa. 2 galardões dados pelo Senhor. E está vindo aí, né, casalzinho? Levante as mãos para os céus todo dia, casal. De Jaci e Ellen. Vocês estão aí, você está carregando bênçãos, flechas que vão proteger vocês. Galardão que já está protegendo a casa de vocês, porque Deus suscita a força desta criança. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, porque era uma coisa da época, ter filhos na mocidade, porque esses filhos iriam proteger os pais, e é isso que acontece. Nas perguntas, o que é que você espera dos seus filhos? A maioria das respostas é proteção dos filhos quando nós estivermos velhos, quando nós estivermos anciões, é isso que nós esperamos dos filhos. Seu Dário está rindo, seu Dário, de alegria, porque é isso que está acontecendo, aleluia. Vejam, meus amados, como Deus protege a família, como Deus tem um interesse profundo pela família, como Deus quer livrar a família dos infortúnios deste mundo, e nós precisamos criar nossas famílias, nossos filhos desta forma. Deus é o nosso construtor, é o nosso arquiteto, é o nosso engenheiro. Se vocês tiverem algum plano para a família, para seus filhos, coloque diante do Senhor. Deus é que traz a segurança física e a segurança contra essas investidas de Satanás na vida da família. Deus é o responsável pela provisão da família. Da família. Amanhã terá pão em nossas mesas, porque Deus vai determinar durante esta noite. Amém, Senhor. E precisamos tratar nossos filhos como Deus tratou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aconteça o que acontecer com seus filhos, faça o que fizer os seus filhos, eles continuam sendo galardão, bênçãos, eles continuam sendo nossos filhos amados, em quem nós temos prazer. Mas precisamos sair daqui hoje, meus amados, com a decisão. Precisamos colocar as famílias desta igreja diante do altar do Senhor. Eu quero chamar agora aqui as famílias que querem compartilhar essa construção com o Senhor. Estou chamando as famílias, aleluia. As famílias que querem que o Senhor seja o arquiteto e construtor de suas vidas. As famílias que querem receber a provisão do Senhor.
as famílias que querem receber as seguranças do Senhor e as famílias que querem ter os filhos sempre como bênçãos, como galardão. Oh, coisa boa! Essa é a decisão alvissareira, uma decisão que vai alegrar o coração de Deus. Deus gosta dessa decisão. A igreja está dizendo hoje: Senhor, eu preciso de Ti para criar minha família. E isso alegra o coração do nosso Deus. Alegra o coração. Ó Senhor, cuida dessas famílias, amado Pai. Ó Deus, amado Pai celestial. Queremos declarar, Senhor, o Teu povo esta noite, que Tu és um Deus de alegria, de poder, de salvação, um Deus de misericórdia, de amor indizível, imensurável, um Deus que criou a família, o ser humano, na perspectiva do sagrado e da eternidade, um Deus que viu a nossa rebeldia tremenda e profunda no pecado original, mas continua conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos declarar que as nossas famílias estão no Teu altar, Senhor. Ó Pai amado, este povo está aqui declarando esta noite, Senhor, que precisam de Ti nesta caminhada, que o Senhor seja o arquiteto, o construtor desta família, que o Senhor guarde estas famílias, que o Senhor traga provisão e abundância a estas famílias, e que nós tenhamos, ó Deus, o mesmo amor que o Senhor teve por nós com relação aos nossos filhos, Senhor. Ó Senhor Deus, honra, ó Pai, esta decisão. Esse povo está aqui, ó Deus, com a convicção tremenda e absoluta, pela fé, que desde agora, desde esse instante, o Senhor está cuidando desta família, o Senhor está cuidando desses filhos, o Senhor está cuidando desses relacionamentos, o Senhor está tirando as intrigas, ó Deus, as brigas, ó Pai, está instalando paz, amor em abundância, para que haja harmonia nessas famílias, ó Pai amado. Faz com que estas famílias, a partir de agora, ó Deus, continuem neste caminho, e na volta gloriosa de Cristo, Cristo possa dizer: esta família realmente está no meu altar. Ó Pai amado, nos despeça agora, ó Deus, nos despede agora, ó Deus, na Tua paz, na Tua tranquilidade, e honra, Senhor, este compromisso firmado agora por estas famílias contigo, em nome de Cristo. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Uma igreja com famílias no altar de Deus.